Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance o teu coração e também alcance a tua família. Logo pela manhã, nas primeiras horas, os nossos pensamentos se voltam para Deus e clamamos a Ele pela graça, pela misericórdia, pela bênção do Senhor sobre a nossa vida. Suplicamos a Deus que se cumpra a palavra de Deus sobre a nossa vida, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, nos livrando de todos os males e nos concedendo a vitória. Quero deixar com você também nessa manhã uma parte da Bíblia. Se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 27, onde a Bíblia diz o seguinte: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Provérbios, capítulo 3, o verso 27. Nós precisamos a cada dia fazer o bem àqueles que de fato necessitam da nossa ajuda. Nós somos as mãos de Deus aqui nessa terra. Nós precisamos amar aqueles que mais precisam ser amados nessa terra. Portanto, peço a Deus nessa manhã que aqueles que são alvo do amor do Senhor, eu e você possamos amar tanto quanto o nosso Salvador Jesus nos ama. Cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Eu convido você a lermos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 19, verso 1 e o verso 2. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, noite revela conhecimento, a outra noite. Nós sabemos perfeitamente que Deus tem as suas maneiras de se revelar aos seus filhos aqui nessa terra. A plenitude da revelação de Deus para nós se deu na vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Mas nós sabemos que o Senhor permitiu também que homens inspirados pelo Espírito Santo deixassem escrito revelações, verdades a respeito de Jesus. E quando estudamos a Bíblia, nós temos a compreensão de como Deus espera que nós possamos viver nessa terra para conhecermos melhor o nosso Salvador Jesus. Agora, a natureza também é uma das formas pelas quais Deus se revela a cada um de nós. Quando nós dedicamos tempo para contemplar a natureza, nós conseguimos entender que há um arquiteto inteligente, um criador detalhista e com muito amor e cuidado deu vida a tudo que existe dentro do planeta Terra e também dentro do universo. Embora os seres humanos que vivam nessa terra, em muitas das suas ações estão destruindo o que Deus fez, mas mesmo assim, embora obscurecida pelo pecado, nós ainda conseguimos enxergar a mão de Deus em todas as coisas. Quando nós olhamos para os céus, quando nós olhamos para a lua, para as estrelas, para os astros, os meteoros que em algum momento acabam caindo sobre essa terra, nós conseguimos compreender claramente que tudo que existe nesse planeta, nesse universo, não foi criado pelo acaso, não veio por uma mera explosão, não é resultado de uma evolução comum, mas nós conseguimos entender que há um arquiteto, desde o pequeno átomo que é invisível ao olho nu, ao maior planeta que existe dentro do universo, nós conseguimos enxergar, há um Criador. Há um Deus arquiteto, há um Deus que ama criar todas as coisas e conduzir e acompanhar e com amor restaurar tudo aquilo que foi obscurecido pelo pecado. O próprio apóstolo Paulo, ao fazer uma leitura desse capítulo, ele tem uma compreensão que a natureza proclama a existência de Deus. A natureza revela um Criador. A natureza confirma a existência de um ser superior, Criador de todas as coisas, originador da vida. A natureza é responsável para imprimir no nosso coração que existe um Criador. A palavra de Deus, a Bíblia, é responsável para nos ensinar que esse Criador quer nos salvar. Todo aquele que tem conhecimento de Deus e Cristo tem a responsabilidade sobre os seus ombros de proclamar, de anunciar e dizer ao mundo que existe um Deus Criador e que existe um Deus que veio a esse mundo morrer morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Muito em breve, não sabemos quando, mas ele irá voltar a esse mundo, buscar todos aqueles que o amaram, que lhe receberam, para que possam ser conduzidos por toda a eternidade. Quando muitas vezes nós pensamos na lei de Deus ou nas leis que foram criadas para os seres humanos, nós começamos a imaginar de que as leis foram criadas para que nós não tivéssemos alegria, não tivéssemos satisfação, mas é o oposto.
A lei criada por Deus, as leis criadas pelos seres humanos, têm como objetivo de nos preservar, têm como objetivo de ser um muro de proteção para que nós possamos ter um limite para viver nessa terra, um objetivo de entender que se não formos obedientes, corremos o risco de passarmos por perigos ao ponto de perdermos a nossa própria vida. Tudo que existe dentro do universo segue as suas leis. Os seres humanos têm as suas leis. O universo também é regido por leis. Os planetas que estão acima da nossa cabeça, eles não se chocam. Eles são guiados pelas leis divinas, pelas leis da natureza. Portanto, tudo que Deus criou está determinado de acordo com as suas orientações. A imaturidade muitas vezes nos leva a olharmos as leis de Deus com menosprezo, imaginando que elas não têm valor para nós, mas é uma fase imatura da vida do ser humano. Quando ele amadurece, quando ele chega na fase adulta, ele consegue compreender que as leis, obedecer, seguir as orientações daqueles que são mais experientes, isso é sabedoria. Isso é não incorrer nos mesmos erros que muitos que são maduros hoje, quando eram jovens, caíram, para que não cometamos os mesmos erros que eles cometeram na vida. Aqueles que conseguem compreender e entender um Deus Criador, ele irá se debruçar diante desse grande Pai. Ele entenderá o amor de Deus para a sua vida, ele também se submeterá à verdade e às leis que Deus estabeleceu tanto para os seres humanos como também para todo o universo. O ouro é considerado como sendo um objeto de grande valor para os seres humanos, mas aqueles que vivem uma vida em obediência aos ensinamentos do Senhor irão adquirir maiores riquezas do que objetos materiais. Os favos de mel para os hebreus eram considerados de grande valor. É possível que alguém se farte de favos de mel, mas não consiga viver uma vida feliz. Mas é impossível alguém amar a Deus e não conseguir viver uma vida feliz. Muitos cristãos que vivem nessa terra e têm um grande sentimento de culpa carregando sobre os seus ombros é resultado de terem transgredido os ensinamentos do Senhor. Não é necessário um ser humano viver toda a vida dessa forma. Ele pode se voltar para Deus, ele pode abrir o seu coração, ele pode confessar a Deus os seus pecados. A partir do momento que esse ser humano se volta para o Senhor, abre o seu coração e busca viver uma nova vida, Deus sempre estará com os braços abertos para nos conceder o perdão e nos dar a oportunidade de vivermos uma nova vida. O sentimento de culpa tem um papel importante na vida do ser humano. É reconhecermos que somos pecadores, é reconhecermos que sem Cristo nós não podemos viver uma vida feliz. O Espírito Santo tem esse papel de implantar no nosso coração essa dor, essa tristeza. Mas a partir do momento em que sentimos que sem o Senhor nós não conseguimos alcançar a salvação, precisamos nos voltar para o nosso Deus, abrir o nosso coração, nos apegarmos a Ele e, consequentemente, alcançaremos a cura que somente em Jesus Cristo é possível ser curado. O salmista Davi tinha uma sensibilidade espiritual de se voltar para Deus e pedir perdão para Deus dos seus pecados ocultos, de faltas que por alguma razão ele possa não ter se apercebido, mas ele entendia que como ser humano nós vivemos nesse mundo e estamos propensos a pecar, nós podemos em algum momento pecar e não termos consciência do nosso pecado. Portanto, é necessário confessar, abrir o coração, clamar a Deus e viver uma vida correta diante do Senhor. Davi tinha plena consciência que somente em Deus, em Jesus Cristo, ele encontraria libertação para todo o jugo do pecado. Em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro ser, ele encontraria salvação, liberdade e paz para viver uma vida feliz. É a razão pela qual ele se volta para o Senhor. É a razão pela qual ele entende que tem que se submeter completamente à vontade de Deus. Quanto mais próximo ele entendia que estivesse do Senhor, mais paz ele encontraria. Mas quanto mais longe ele estivesse do Senhor, mais aflito, mais sofrimento, mais dificuldade ele passaria na sua vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 19 do livro de Salmo, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Toda a natureza revela a grandeza e a majestade de Deus, revela que há um arquiteto, criador inteligente, que é Ele mesmo responsável para criar todas as coisas, e será Ele mesmo que um dia voltará aqui a essa terra para buscar os seus filhos, para que vivamos com Ele por toda a eternidade.
Há muitas pessoas que vivem nessa terra e não sabem de onde vieram e não sabem a razão pela qual estão nesse mundo e também não sabem para onde irão no final da sua vida. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que descobriram através da natureza a respeito desse grande Criador, arquiteto soberano, nós precisamos a cada dia também ajudar essas pessoas a entenderem o plano da salvação que ficou revelado nas Santas Escrituras. Nós não vivemos nesse mundo abandonado ao acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui em decorrência da criação de Deus. E sabemos que o mesmo Deus que nos criou voltará um dia e prometeu na sua palavra e construiria moradas e que todos aqueles que amassem ao Senhor receberiam o convite dos seus próprios lábios para poder estar com Ele por toda a eternidade. O que cabe a mim, o que cabe a você nessa manhã é aceitarmos o convite do Senhor, é abrirmos o nosso coração, é deixarmos que Ele conduza a nossa vida e um dia nós seremos moradores, viveremos ao lado do nosso Salvador por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.